terceiro aspecto. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo está entendendo aí? Amém? Para sermos reparadores de brechas e restauradores de veredas, precisamos fazer discípulos, transmitindo-lhes o legado aprendido. Observe o versículo 12 na sua primeira parte. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas nações. Os teus filhos aqui não está falando, irmãos, do filho natural, mas está falando do filho espiritual, porque na outra versão ele substitui os teus filhos na NVI sobre seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Ele está falando de discípulos para dar continuidade a um legado que foi transmitido. Os teus filhos, ou o seu povo, são os discípulos. Discípulos esses que temos por ordenança do Senhor formar. É por isso que o ministério, o nosso ministério, ele tem essa visão. As irmãs foram batizadas hoje, elas passaram por um discipulado para aprenderem o legado e assim estarem em condições de transmitir esse legado. Jesus, irmãos, nos deixou uma ordenança com relação a isso. Mas só que nós vivemos dias onde as pessoas não querem mais discipular, pastor. Não tem tempo. Pastor, eu trabalho o dia todo, não tem tempo para discipular, mas, irmão, eu também trabalho o dia todo e estou discipulando. Porque isso é prioridade do reino. Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então aí está o legado, você tem que ensinar o legado para ele. Nós vivemos dias onde a igreja não faz mais discípulo. As pessoas querem que aquele que não conhece Cristo, ele aceite o Senhor como seu Deus e Salvador. Ela fala assim, olha, vamos lá na minha igreja. Irmão, a pessoa não vai vir na igreja não. A igreja é o último lugar que ela quer estar. Você primeiro precisa discipulá-la, você primeiro precisa falar de Jesus para ela, primeiro com a sua vida. Ela tem que ver Cristo primeiro em você. Com o seu procedimento, com as suas atitudes. E aí aos poucos você vai falando do amor de Deus para ela, da palavra. E aí você marca um encontro lá na sua casa, vai lá, faz um café colonial. Aí você fala assim para ela, olha, vamos estudar a Bíblia. Aí você começa a transmitir o legado, começa a discipular, a ensinar a palavra. A palavra precisa ser ensinada. O escritor de Hebreus fala para o povo hebreu. Olha só, rapaz. Vocês que receberam o oráculo de Deus, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda é necessário que vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. E nós vivemos essa realidade no país, irmãos. As pessoas, os cristãos, não querem mais discipular. Não querem ensinar a palavra. Não querem estudar a palavra. Porque para você ensinar, você vai ter que estudar, você vai ter que se aprimorar, você vai ter que buscar, você vai ter que orar, porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ensinar a palavra de Deus.
Você tem que submeter também a um discipulador, a alguém que você sabe, confia. Não, aquele ali é um estudioso da palavra, ele tem um legado para me transmitir, para que eu possa transmitir para outro. E assim fazia Jesus. Então como que nós vamos mudar essa nação, irmãos? Se a gente não ensina a palavra de Deus para as pessoas. Porque a palavra precisa ser ensinada. Deus vai mais longe, Deus vai mais profundo. Ele fala lá em Deuteronômio capítulo 6, ele fala para os pais encucar a palavra na mente dos filhos. E aí, irmãos, ser um reparador de brecha é isso, é fazer discípulo, é ensinar um legado para que haja uma mudança de comportamento da sociedade, para que haja uma mudança de senso, uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade, segundo os princípios e valores de Deus. Mas não, esse negócio de discipular é com o pastor. Pastor também não gera ovelha, irmão. Ele pastoreia a ovelha, mas quem gera a ovelha são as ovelhas. As ovelhas que geram ovelhas. E uma vez gerada a ovelhinha, você tem que o quê? Amamentar a ovelhinha, tem que ensinar a ovelhinha. É assim na natureza e assim também na vida espiritual. Então fazer discípulos, irmãos, é uma tarefa do reparador de brechas e do restaurador de veredas. Irmãos, nós precisamos fazer discípulos. Precisamos ensiná-los a internizar Jesus em seus corações, para que haja mudança de hábito, de comportamento, mudanças essas que vão refletir o bom caráter de Cristo. Porque somente assim uma nação pode ser transformada. Vocês concordam, irmãos? Amém?